Olá, maker de Internet das Coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. Se você está acompanhando a nossa série sobre o Jarvis, já conhece então a nova versão Jarvis IoT e sabe também que um dos principais recursos dessa nova versão é a possibilidade de se comunicar em mão dupla, enviando e recebendo dados através de uma série de interfaces. Interface serial, interface HTTP e interface MQTT. Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as possibilidades que o Jarvis IoT implementa através da interface serial. Ei, Jarvis, Sim, ligar LED, LED ligado, desligar LED, LED desligado, piscar LED, LED piscando. Arduino ligado há quanto tempo? O Arduino está ligado por 4.275 segundos. Como está a temperatura? A temperatura é 3 graus. Para mim está agradável. Enviar o valor 49. Enviado o valor 49 para serial. O retorno é 59, maior que 50. Como está a temperatura? A temperatura é 20 graus. Para mim está agradável. Enviar o valor 74. Enviado o valor 74 para serial. O retorno é 84, maior que 50. Obrigado, Jarvis. De nada. Me chame se precisar. Vamos ver no detalhe como a gente fez isso no Jarvis IoT. Eu estou utilizando então aqui uma placa Robocore Blackboard compatível com Arduino Uno, conectado na serial do meu computador. Até aí nenhuma novidade. E claro, tem um sketchzinho específico rodando que eu vou te mostrar depois e deixar para download. Vamos iniciar então com a interface do Jarvis. Na tela de comunicação Internet das Coisas, aqui na grade controle serial, eu vou te mostrar então tudo que eu estou utilizando aqui com o Jarvis. Primeiro, o comando ligar LED. O que ele faz? Olha só, simplesmente estou mandando então com o comando custom. O comando custom é utilizado para te enviar dados direto para a porta serial. É mantido para compatibilidade também com versões anteriores do Jarvis, tá? Então, na COM4 eu estou enviando o comando liga. Opa, liga. Observa que eu não estou mandando só um caractere. Eu estou utilizando uma palavra, estou usando um comando completo. Isso é muito mais fácil para a gente fazer o desenvolvimento, porque não precisa ficar lembrando se a letra A maiúscula liga a lâmpada, se a letra B minúscula desliga o relé, se a letra X maiúscula. Não, você escreve um comando direto, simples e fácil de entender. Então, grande vantagem aí do IoT para você desenvolver sua integração. Coloco aqui o comando que eu vou dizer, ligar LED, né? E Jarvis, Sim, ligar LED, LED ligado. e aqui é a resposta dele. Obrigado, Jarvis. Obrigado, Jarvis. Por nada. Me chame se precisar. Legal? O outro comando, então, também, mesma coisa, desligar LED. Esses são comandos, tá, que simplesmente estão enviando instrução para a porta serial. Ó, envio desligar, o comando desligar LED, a resposta do Jarvis, LED desligado, ok? O piscar também, eu mando o comando pisca, olha só, tá? Bem explícito, bem fácil de entender o comando, não precisa ficar lembrando qual letra faz o quê, tá? E ele responde aqui LED piscando, legal? Agora o outro comando que eu coloquei, Arduino ligado há quanto tempo? Como é que eu fiz isso? Olha só, programei a pergunta aqui, claro, né? Tá? Mandei a palavra tempo, comando tempo. Depois eu vou te explicar como é que eu fiz isso no Arduino, tá? Mas olha o que o Jarvis fez. Olha como é que é a resposta desse comando.
Ele está montando a frase, então, com essa macro aqui, olha só, mais, entre parênteses, value 0. Isso é uma macro para interpretar comandos recebidos da serial. Então, olha que interessante. Eu mando o comando, tempo, né? Fiz a pergunta, Arduino ligado a quanto tempo? Mando tempo para a serial e o meu Arduino retorna esse valor, tá? E o Jarvis interpreta esse valor. Olha só, ele consegue falar esse valor. Ei, Jarvis? Sim. Arduino ligado há quanto tempo? O Arduino está ligado por 4.529 segundos. Obrigado, Jarvis. À sua disposição. Só precisa me chamar. Viu que legal? Ele falou o valor dinamicamente que ele recebeu lá do Arduino. Tá? Então aqui é um exemplo de como receber e interpretar esses valores. Outro exemplo legal é o da temperatura. Olha só, eu mando então o comando temperatura, né? Pergunto como está a temperatura e olha a resposta como ele faz. Eu vou marcar não só para mandar um texto, vou fazer uma comparação de valor. Olha só o que você consegue fazer. Então, se o retorno for maior que 25, então a resposta será a temperatura vou usar a macro, né, do próprio valor que ele mandou, graus, está quente. Se a resposta, então a resposta vai ser o quê? Se não for maior que 25, né, a temperatura vai escrever o valor, graus, para mim está agradável. Vamos ver? Ei, Jarvis? Sim. Como está a temperatura? A temperatura é 6 graus. Para mim está agradável. 6, menor que 25. Entrou aqui. E Jarvis? Sim. Como está a temperatura? A temperatura é 19 graus. Para mim está agradável. Ainda é 19. Tá? Eu estou subindo, tá? O Arduino sobe esse valor a cada 1 segundo, tá? Só para gerar dados. Como está a temperatura? A temperatura é 33 graus. Está quente. Viu? Subiu de 25, ele mandou então, mudou. Então olha que legal, você consegue falar o valor, receber o valor, falar o valor e tomar ações em cima do valor. Então, show de bola. E o terceiro comando, Jarvis? Sim. Enviar o valor 14. Enviado o valor 14 para a serial. O retorno é 24, menor que 50. Enviar o valor 73. Enviado o valor 73 para a serial. O retorno é 83, maior que 50. Obrigado, Jarvis. Quando precisar, é só chamar. Viu o que ele fez? Olha só, eu mandei um comando e falei um número qualquer. E eu não precisei criar um comando para cada número. Por quê? Porque o Jarvis JT tem essa macro aqui chamada percentual. Então, olha só, no comando de voz, eu estou dizendo que eu vou usar essa macro aqui, ó. Cerquilha, percentual, ponto e vírgula. Observem essa anotação, tá? Cerquilha, percentual, ponto e vírgula. O que faz isso? Você vai poder compor um comando com um valor de 0 a 100, percentual, né? 0 a 100. Então, o meu comando, ó, eu não preciso criar lá, enviar o valor 1, enviar 2, 3, 4, não. Ele vai fazer isso automaticamente. Então, olha que bacana, tá? Então, enviar o valor, então isso pode ser uma intensidade de volume, pode ser uma intensidade de luz, pode ser uma velocidade de um motor, tá? Show, né? Então, ele vai interpretar esse valor, olha só, eu mando de novo, ó. Então, compus o meu comando, tá? Mandei para o reference aqui, olha só como eu estou falando esse reference. Estou mandando percentual e valor. Vou te explicar depois como fazer isso lá no Arduino, tá? E não bastasse isso, olha que legal, o que ele vai fazer no retorno, gente? Ele vai então comparar o valor, se for maior que 50, tá? Ele vai dizer enviado o valor, olha só, eu vou exibir de novo, então, eu usei o valor para receber o comando, mandei o valor que eu falei dinamicamente para o Arduino,
o Jarvis consegue repetir isso aqui também, tá? E também, olha só, usar o valor, né, aí sim do value, né, da macro value, para fazer o teste. Então, olha só, se eu recebi o valor maior, né, ele entrou aqui. E você percebeu que eu mandei um valor e ele retorna o valor mais 10? Porque é isso que o Arduino vai fazer. Ele recebe o valor, soma 10 e retorna o valor. Então, olha que coisa bacana a gente consegue fazer. Entendeu aqui, ó? Enviado o valor percentual, que foi o que eu falei, para a serial. O retorno é, o retorno que o Arduino mandou, tá? Ele vai dizer maior que 50, maior que 50. Ok? Então, aqui nós vimos como esses exemplos todos aqui, a gente consegue entender agora como o Jarvis consegue enviar um valor para a serial, receber um valor, testar um valor, falar o valor que ele recebeu da serial. Aqui eu estou dando só números, tá? Mas não precisa ser número. E posso também usar a macro percentual para criar um comando dinâmico para receber um valor por voz de 0 a 100, passar esse valor, né? Falar esse valor e testar também o valor recebido da serial. Então, imagina tudo que você vai conseguir fazer com essas funcionalidades do Jarvis. Legal? Então, mostrado exemplo e explicado como fazer no Jarvis. Vou te mostrar agora como a gente vai trabalhar com essa guia aqui, ó, de monitoramento. A guia de monitoramento faz o quê? Ela nos permite monitorar, que é o quê? Eu posso a qualquer tempo enviar informações para alguma das interfaces do Jarvis e isso vai acionar o comando. É o que a gente vai ver agora no detalhe. Um detalhezinho interessante aqui nessa tela ainda do controle serial é o seguinte, esse botão aqui, ó. Substituição em massa. Substituir. Para que serve? Para você facilmente substituir um comando, a porta serial do comando. Então, se você tiver mais portas seriais depois, você pode selecionar então uma porta de origem e uma porta de destino. E ele vai aplicar isso em todos os seus comandos. Isso é muito interessante porque você não vai precisar mudar comando por comando. Cancelado. Aqui a serial. Entendeu? Então, uma facilidade aí também para você operar. Agora eu vou fazer o que? Olha só. Eu vou demonstrar então o recebimento de dados pelo Jarvis a partir da serial. Eu vou habilitar então aqui no meu Arduino o envio de dados. A temperatura é 11 graus. Está frio. Então recebeu temperatura. Arduino enviando texto para o Jarvis falar. Recebeu um texto para ele falar. Recebido sinal de alarme. Recebeu um evento de alarme. Arduino ligado por 5.432 segundos. Recebeu o tempo que o Arduino está ligado. Recebido o valor 5.439 pela porta serial. Recebeu um valor. A temperatura é 6 graus. Está frio. Tá, então, eu programei aqui 5 eventos. Tá, Arduino enviando texto para o Jarvis falar. Automaticamente pelo Arduino, pelo sketch do Arduino para o Jarvis. Recebido o sinal de alarme. Ó, ele começou o loopzinho de novo. Arduino ligado por 5.467 segundos. Desativar isso aqui. Beleza, desativei. E agora vamos olhar como é que a gente programou isso. Então eu tenho o evento aqui em monitorar, onde eu vou criar então qual a interface a ser monitorada e o que eu vou monitorar. Então a primeira coisa é o evento de alarme que a gente estava fazendo. Então olha só, eu vou dizer que eu estou recebendo dados pela serial. Ó, posso então selecionar a interface que eu quero na COM4, tá? Então, quando o dado recebido for igual a alarme, ou seja, se eu mandar uma string alarme pela serial, ele vai entrar aqui e vai fazer o quê? Vai mandar essa mensagem aqui, ó, recebido sinal de alarme, tá? Então, para esse evento é só isso que eu programei. Quando receber a string alarme, ele vai mandar essa mensagem.
Outro exemplo é o que eu pedi tempo. Olha que interessante. Aqui, observe em primeiro lugar, eu estou monitorando um segundo evento. Tá? Eu posso filtrar, então, os eventos que eu quero utilizar. Aqui no caso, olha só, contém tempo. Por que eu usei igual no alarme e estou usando contém aqui? Porque no alarme, eu simplesmente queria identificar que veio o evento. Aqui no tempo, eu estou fazendo o seguinte, lembra que eu expliquei que eu podia montar uma string com valores e ele utilizar? Como é que funciona isso? Olha só, value de novo, ó. Funciona da seguinte maneira, você manda uma string com os dados que você quer segmentar separado por e-comercial. Não use espaço, tá? Use e-comercial. Então você pode mandar lá um número, um primeiro número, e-comercial um outro dado, e-comercial um terceiro dado. E usando essa macro value, aí no caso value 0, 1, 2, você vai conseguir fazer com que o Jarvis interprete esses valores e exiba isso para você. Então, olha só o que eu estou mandando. Estou mandando o valor, primeiro o número, né, no início da string, o e-comercial e tempo no final. Então, esse teste aqui vai identificar que a string que eu mandei contém a palavra tempo e vai fazer o parse, que a gente chama, né, que é o que é quebrar aquela string nos valores, e o value 0 ele vai dizer, que é o número em segundos. Legal? Joia. Outro evento, o valor. Aqui. Então, é parecido, tá? Também valor. Eu fiz esse exemplo só para a gente poder, para você entender que eu estou segmentando, então, né? Estou filtrando qual o tipo de evento que eu quero. Olha só, antes eu testei se tinha temperatura no comando. Agora eu vou testar se tem valor. A string é a mesma, é o valor e-comercial e a palavra valor, tá? Então eu consigo filtrar eventos diferentes a partir da mesma interface. Então, olha que bacana. Por quê? Se eu simplesmente ficasse mandando valores pela serial, eu não ia saber que tipo de valor é. Assim não, eu mando o valor e digo, né, para o Jarvis que tipo de valor é esse. Bacana. Próximo é o evento temperatura, que está aqui. Olha só, eu tenho 3 comandos para temperatura. Por quê? Porque também no evento de monitoramento, você cria como se fosse testes, né, para o Jarvis fazer para cada vez que ele receber dados pela interface. Uma vez que ele executou, uma vez que ele achou, né, um desses eventos que teve sucesso, ele não processa os demais. Então isso também é uma coisa muito interessante. Olha só, eu fiz 3 eventos para minha temperatura. Primeiro, então, se o meu texto, eu botei aqui, ó, na segunda parte, se contém temperatura, né, porque lembra que ele manda o número e o segundo campo. Então, primeiro campo eu coloquei aqui, ó, que é o valor. Se for menor que 15 e contém temperatura, olha que legal, ele vai dizer temperatura é, o valor está frio. Beleza. Agora, outro teste. Se ele também está recebendo, né, o temperatura e for menor que 25, também ele vai dizer temperatura está agradável. Agora, como é que ele vai saber qual teste usar? Porque ele faz na ordem. Então ele vai executar primeiro esse teste aqui, que verifica se é menor que 15. Se for menor que 15, então ele vai dizer que está frio. Se for menor que 25, então ele vai dizer que está agradável. Ah, mas se for menor que 15, ele não vai entrar primeiro aqui, não, ele vai fazer na ordem. Entendeu? Então isso que é o legal. Então, testei se é menor que 15, testei se é menor que 25 e o outro teste é o quê? Se for maior que 24. Então eu peguei os 3 ranges, abaixo de 15, abaixo de 25 e acima de 24, no caso, 25. Tá? Ele vai fazer também a mesma coisa. Então, olha que interessante. Aqui você consegue, então, filtrar o dado, né, e tomar, então, uma ação conforme o valor do dado. Tá? Então, olha que bacana.
Então aqui são todos os eventos que a gente criou, né? Te mostrei no detalhe. Verifique aí também no seu Jarvis IoT para você entender como funciona esse monitoramento. E o último evento é a fala, né? Que ele fala então o que está recebendo. Deixa eu ativar de novo. Arduino ligado por 5.852 segundos. Ó, esse foi o tempo. Beleza? Recebido o valor 5.859 pela porta serial. Recebeu o valor. Legal? A temperatura é 26 graus. Está quente. Temperatura, ó, maior que 24. Está quente. Entrou aqui. Arduino enviando texto para o Jarvis falar. Jarvis falando. Eu vou te mostrar depois como é que faz isso. Recebido o sinal de alarme. Alarme. Ó, testou lá alarme. Ele pegou. Arduino ligado por 5.887 segundos. Voltou lá pro tempo, Arduino. Recebido o valor 5.894 pela porta serial. Legal? Então, vimos A temperatura aí é 21 graus. Controle Está agradável. serial, né? Que é o envio e tratamento de dados. Via Arduino enviando serial, texto para o Jarvis falar. O monitoramento que recebe dados a partir de eventos. Deixa eu desligar ele aqui. Recebido o sinal de alarme. E agora eu vou te mostrar então o sketch do Arduino que eu estou utilizando para fazer toda essa interface fantástica com o Jarvis. Sketch para download na descrição do vídeo. Estude para você conhecer bem como poder usar todos os recursos do Jarvis IoT. Vamos lá. Então, estou criando aqui duas variáveis globais, que a gente vai armazenar então alguns dados, tá? O setup inicializa a minha serial. Vou definir aqui, importante para você verificar, pinmode 2 input pullup. Por quê? Você viu que ele tem um modo ali para receber os dados e para gerar eventos. Eu usei então o pino 2, eu aterro ele ou coloco ele em pull-up, né, em nível alto, só para poder controlar quando o sketch vai gerar os dados ou não, tá? Depois você vai entender ali. Pinmode LED built-in. Vou utilizar o LED, né, para ligar e desligar, só para a gente poder não precisar colocar nenhum hardware a mais, tá? Isso aqui eu vou te explicar daqui a pouquinho, é muito importante. Então vamos lá. Recebimento de dados via serial, esse é o bloquinho. Até aqui você vai olhar o serial available, né? Só que o que normalmente o pessoal utiliza nos códigos do Arduino para interfacear com o Jarvis? O serial read, que lê apenas um char, um caractere. Eu não vou usar isso, eu vou usar o read string. O que é read string? Consulta lá na documentação do Arduino. É uma função que vai ler uma string a partir da porta serial, e vai ter um timeout, quer dizer, vai parar quando ele tiver um timeout sem atividade. Isso que eu estou definindo aqui, olha só, serial timeout. É o tempo que a serial vai esperar por um caractere, que se não vier, ela para de esperar mais caracteres. Tá bom? Então, por padrão, esse tempo é 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Eu estou reduzindo isso para 1/10 de segundo. Para quê? Para que não fique parado esperando o texto, ok? Só que isso aqui viabiliza o quê? Você mandar comandos extensos, mandar strings de comando, que é muito mais simples, muito mais fácil de entender do que você ficar testando lá A maiúsculo, A minúsculo, B maiúsculo, B minúsculo e ter que decorar e não ter nenhuma referência de qual comando faz o quê, ok? Então olha só que bacana, recebi aqui a minha string e agora trabalho com a string completinha. Se o meu CMD for liga, né, o que eu faço? Digital write, pum, ligo o LED, barbada. Se eu recebi um desliga, né, digital write, LED, low, desliguei o LED, barbada. Aqui o tempo, o que eu faço com o tempo? Olha só, aqui que legal, aqui eu estou dando retornos já pro Jarvis. Então eu vou fazer um print, né? Eu vou devolver para ele o meu milhas dividido por 1000, tá? Então assim, só para me transformar o milhas em
em segundos, tá? O importante é você entender que eu estou retornando dados para a serial. Muito importante. A gente convencionou, tá, que qualquer retorno para a serial, para o Jarvis interpretar, você tem que iniciar com um colchete e terminar com um colchete. Se não fizer isso, ele vai ignorar, tá? A gente fez isso para justamente evitar ficar pegando lixo pela serial, tá? Então, abra um colchete, mande a string e fecha o colchete, tá bom? Bacana. Aqui, então esse foi para o tempo, né? O temperatura, aqui eu mando então também o valor, olha só, mando de volta, né, o valor de temperatura. Então olha que interessante, né, ele recebeu um comando pela serial, o Arduino interpretou qual é o comando, fez aqui os ifs e está retornando para o Jarvis o comando. Em quanto tempo ele tem que retornar, você vai perguntar? 500 milissegundos, tá? O Jarvis espera, depois que ele mandou um comando para o Arduino, ele espera 500 milissegundos, ou seja, meio segundo, por um retorno do Arduino. Se não receber, ele vai adiante, tá? Então, observe isso. Se você não quiser fazer o seu Jarvis esperar esse meio segundo, simplesmente mande os colchetes vazios, tá? Se você perceber lá no vídeo, né, quiser voltar para olhar, você observa que aqueles comandos do LED, né, como eles não têm retorno, ele demora um pouquinho para retornar, que são aqueles 500 milissegundos, é quase imperceptível. Eu deixei de propósito para você ver a diferença, tá? Esses comandos aqui, ele já retorna mais rápido, tá bom? Outro aqui. Esse aqui é legal. O valor, olha só. Lembra como eu mandei o valor? Eu mandei a string com espaço e valor. Então, o que eu faço aqui? Olha só. Se a minha string tem valor, o que eu faço? Eu faço aqui ó, um cmd to int, quer dizer, converto a string para numérico. Aí uma sacada também, que essa função do C, se você começar uma string com dígitos, ele vai tentar converter, tá? Então, por isso que eu mandei o número, espaço e temperatura. Porque colocando o número no início, eu posso simplesmente fazer o to int e ele converte automaticamente. Então, tá aqui o porquê ele retorna com mais 10, ó, porque eu faço justamente isso. Eu pego o valor, a string, transformo para valor, somo 10 e retorno. Entendeu? Então, por isso que ele faz lá. Você manda o valor, 40. Ele vai dizer, retornei 50. Porque é isso que o Arduino está fazendo. E o piscar, né? Então, o piscar, na verdade, é um else aqui, ó. Se ele receber um comando que não é nenhum daqueles que ele está programado, ele vai piscar o LED, tá? Então, bem tranquilo. Bom, esse é o bloco, então, para processar comandos recebidos pela serial, ok? Agora, eu vou ver o outro bloquinho aqui, ó. Aqui eu faço um controle, então, de segundos, só para poder ter um tempo, tá? Para enviar os eventos. Então, o importante não é isso, o importante é o envio do evento. Então, vamos lá. Verifico o meu digital read, tá? Porque eu coloquei um jumper aqui, tá? Se eu conecto ele ao ground, ele começa a exibir, tá bom? Então, se o digital read for low. E também aquele M é só para trocar o segundo, então ele vai sempre contabilizar o segundo. Muito bem. Como é que eu mando o evento do alarme? Olha só, simplesmente assim. Mando um serial print, sempre entre colchetes, tá? Alarme, pronto. Essa string vai bater lá no Arduino, nos eventos, e você vai poder disparar o evento que você quiser pelo monitoramento. O outro, olha só, aqui eu já estou fazendo a string com dois dados. Estou mandando o colchete, o milis, né? Mais e-comercial, tempo. Então, eu vou conseguir separar o e-comercial. O valor vai estar no value 0 e tempo estaria em value 1, se eu quisesse exibir, entendeu? Então, você simplesmente monta a string com e-comercial e o Arduino e o Jarvis vai conseguir separar. Bom, aqui então foi o tempo, aqui foi o valor e observa que é a mesma coisa, só que num eu mando tempo, no outro eu mando valor. E aí, por isso eu consigo filtrar lá no Jarvis. Bacana, né? Temperatura. Também, temperatura, eu estou fazendo aqui só um cálculo matemático a cada segundo, tá? Ele vai gerar de 0 a 40, então por isso que aqui dá aquelas temperaturas malucas ali, 2 graus, 5 graus, tá? Mas é para te demonstrar como ele consegue interpretar esses valores.
E por último, aqui o SEI. Eu já expliquei isso para vocês nos primeiros vídeos da série. Se você mandar essa instrução SEI, dizer, né, para o Jarvis, ele vai falar tudo que você mandar. Então, tá aqui a string, ó. Então olha que legal, para você criar um comando de voz uma fala para o Jarvis, simplesmente manda um print, né? Aqui no formato de JSON, né? Então, se você for observar ali, eu estou colocando entre os colchetes o SEI, né? 2 pontos, e o texto que eu quero que ele fale em formato de JSON. Bacana? Então, esse é o nosso sketch. Estude esse sketch, ele está bem simples, mas está explorando todas as funcionalidades do Jarvis IoT para envio e recebimento de dados. Super bacana. Então, essas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.01.10, que está sendo lançada hoje, 5 de setembro de 2019. Viu que legal? Então já atualiza o seu Jarvis aí. Falamos também do botão para substituir a com, né? Se você criar muitos comandos, pode facilmente trocar a sua serial. Enviar sempre os textos na serial entre colchetes, tá? Muito importante, senão ele vai ser ignorado. O timeout de 500 milissegundos, se você não mandar nada, então, de retorno, né? Ele vai esperar 500 milissegundos, mas você vê que não é nada muito impactante. Se você quiser fazer imediato, simplesmente retorna os colchetes vazios. Não use espaços, tá, no retorno dos comandos, porque o Jarvis vai ignorar espaços, tá? Ele está prevendo somente as strings, tá, com o e-comercial separando se precisar. Claro, exceto o comando do SEI, né, que claro, você vai poder botar espaços, tá? Então, basta separar com e-comercial e você vai poder botar lá quantos valores quiser. Ah, quantos? É uma coerência, né? 5, 6, 7 valores, tá? Você também não vai conseguir enviar muito mais valores, vai ficar meio incoerente fazer isso, fazer muito mais que isso, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo sobre a interface serial, utilização da interface serial com o Jarvis IoT para envio e recebimento de dados. Espero que tenha sido uma informação útil para você explorar cada vez mais esse fantástico software das indústrias kryptoniano, da qual a gente é parceiro também e co-desenvolvedor do Jarvis IoT. Então, deixe o seu like, compartilhe, assine o canal se você ainda não é inscrito e marque o sininho para receber as próximas atualizações. Muito obrigado e até a próxima. Recebido o sinal de alarme. Arduino ligado por 144 segundos. Recebido o valor 148 pela porta serial. A temperatura é 32 graus. Está quente. Arduino enviando texto para o Jarvis falar.